Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Vamos continuar hoje a nossa conversa aí sobre a Ásia, não é mesmo? Espero que você tenha feito lá o exercício que eu pedi, aquele exercício de número 2. E os exercícios, eles são muito bons e muito legais, tá? Muitas vezes, como vai acontecer no nosso encontro de hoje, nós também vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios aqui, certo? Que não são os mesmos exercícios do seu livro, eles são exercícios diferentes. Qual é a minha intenção quando eu vou fazer esse exercício com você? A minha intenção de fazer esse exercício com você não é nada mais, nada menos que nós tratemos de perceber aquilo que muito nós conversamos aqui, que vão tratar de existir, por assim dizer, outras formas da gente empregar esse conhecimento. Vão existir diferentes perspectivas a respeito disso. Então eu fiz diversos comentários aí com vocês e a gente vai ver como é que isso supostamente pode vir a aparecer numa prova sua um dia, né? Que aqui nós trabalhamos na nossa aula anterior essa questão mais voltada a alguns conceitos, uma visão básica. O exercício ele tem essa função. Qual é essa função? É a função de tratar, de fixar a matéria com você aí, certo? Vamos lá comigo? Vamos dar uma olhadinha nesses exercícios e como é que eles funcionam? Então tá aqui, ó. Antes de nós começarmos, lembrar, né, que na nossa última aula, basicamente, nós vimos o quê? Essa nossa divisão da Ásia aí, as principais regiões asiáticas. E eu já aproveitei para chamar um pouquinho a sua atenção a respeito do quê? A respeito justamente que cada região asiática vai apresentar características que são características muito específicas, tá? Agora sim, vamos dar uma olhadinha no nosso exercício lá e como é que ele funciona. Então tá aí. Nesse nosso exercício aí, nós vamos ver então o primeiro deles, que ele começa exatamente dessa forma aqui. Sobre o continente asiático e seus países constituintes que compõem ele, assinale a alternativa falsa. O que é falso sobre a Ásia? O continente asiático é o maior entre os continentes, ocupando uma área de 43 milhões de quilômetros quadrados. No continente asiático, encontra o país mais populoso do mundo, a China. Mas apesar disso, a Ásia não é o continente com maior número de habitantes, mas sim a África. Chamei a sua atenção sobre isso, não é mesmo? O continente asiático, vem lá a alternativa C, é dividido em 6 grandes regiões: Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Ocidental e ainda nós vamos ter regiões de muitas comunidades independentes. Também existe essa classificação, essa alternativa está correta aí. Japão e Singapura são os países com os melhores índices de desenvolvimento humano. Então o que nós tratamos de ver aí? Então nós tratamos de ver justamente essa ideia. Percebeu que a nossa questão, ela traz uma quantidade muito grande aí de alternativas? Então nós acabamos sendo o quê? Olha lá, ó, no continente asiático, a China, mas apesar disso, a Ásia é o maior número de habitantes, e sim a África. Chamei sua atenção para isso. Essa nossa alternativa B, ela é a alternativa incorreta. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, e também ele vai ser o quê? O de maior extensão territorial. Dizer que é a África que apresenta o maior número de habitantes, isso está errado. Percebeu? Olha a quantidade de informação que nós temos aqui a respeito do nosso continente asiático. Tudo bem? Então vamos lá. Um outro exercício aqui para nós. Relacione as regiões geográficas da Ásia com suas principais características e então assinale a alternativa correta. Eu não tenho aqui a alternativa correta, que eu alterei um pouquinho a disposição dessa questão para ficar mais fácil de nós apresentarmos ela aqui para você. Então agora nós vamos ver aí algumas características, né? Então vamos lá, ó. Seguindo aqui você já tem a ordem correta lá, porque como eu falei para você,
é para trazer informação, correto? Então vamos lá, ó. Primeiro, conhecido como Extremo Oriente, considerado uma das regiões mais populosas, abrangendo o território de países como a China e o Japão. A quem é que nós estamos nos referindo? Justamente aí ao número 3, a Ásia Oriental. Segundo lá, ó, região localizada entre o Mar Cáspio, norte do Irã, sul da Sibéria e centro-oeste da China, abrange os territórios de países como Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. Então nós sabemos já que essa é a nossa Ásia Central, correto? Voltando lá. Região situada ao sul do continente asiático, considerada uma das menos desenvolvidas. Compreende os territórios de países como Índias, Maldivas e Paquistão. Nesse caso, nós estamos nos referindo ali ao número 1, que seria a nossa Ásia Meridional, certo? Voltando lá, o que nós temos aqui? Nessa região, mais de 70% da população vive na zona rural. Países como Malásia, Brunei e Singapura fazem parte dessa região. Então você sabe muito bem, essa região é a região de número 5, que é o nosso chamado Sudeste Asiático, correto? Olha lá, ó. Região também conhecida como Oriente Médio, é uma das mais conflituosas do mundo e abrange os territórios de países como Iraque, Irã, Afeganistão e Israel. Comentei essa região chamando a atenção do quê? Do fato dela ser conhecida como Oriente Médio, e muitos desses países que nós temos aí são países que apresentam o quê? Eles vão tratar de apresentar muitos conflitos. Então, a quem é que nós estamos nos referindo? Oriente Médio ou Ásia Ocidental. E por fim, para fechar nossa questãozinha lá, região que abrange as áreas das nações que pertencem à antiga União Soviética, como a Rússia e Moldávia, tá? Então, é o que nós estamos referindo? Que é essa região das comunidades dos estados independentes, que lá naquele mapa que eu trabalhei com vocês, aparecia simplesmente assim como Federação Russa. É a região também, muitas vezes, conhecida como Ásia Setentrional, o norte da Ásia, né? Então essas diferentes classificações, elas sempre podem aparecer. De forma nenhuma a gente pode afirmar, ah, mas essa classificação não é aquela de lá. Nossa intenção, a nossa ideia aqui com você, é que você trate de ter o quê? Que você trate justamente de ir percebendo. Ó, falei de determinadas características, comentei um determinado nome de país, saber localizar esse país naquele gigantesco mapa da Ásia que nós temos aí. Ah? Olha lá, ó, questãozinha interessante para você aqui. A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. Disparidades são as diferenças, né? A diversidade, como eu chamei sua atenção. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. Nesse sentido, indique os principais elementos da economia asiática. Então essa é uma questão discursiva que eu bolei aí para você, que é o quê? Para você ir entendendo como é que funciona já, adiantando um pouco lá na frente, essa diversidade no que diz respeito à economia asiática. Então vamos lá ver comigo? Ó, a Ásia é um continente que tem apresentado grande desenvolvimento econômico. Lembra que eu falei do eixo que está indo para a Ásia? Entretanto, as desigualdades socioeconômicas estão se intensificando entre os países asiáticos. Seguindo, o que nós encontramos ali? Japão e Coreia do Sul possuem elevados indicadores sociais. A economia dessas duas nações é extremamente desenvolvida, havendo uma grande força industrial. A China e a Índia também estão apresentando acelerado desenvolvimento econômico, né? Então você perceba aí, essas disparidades que acabam existindo, elas são disparidades que são disparidades muito importantes também, certo? Lá, ó, no Oriente Médio,
região conhecida como essa Ásia mais próxima da Europa, por assim dizer, ou a Ásia Ocidental. A economia baseia-se na extração mineral, especialmente na produção de petróleo e gás natural, visto que essa região comporta cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo. Muitas vezes dizer que é esse 50% dessas reservas, tem gente que diz que esse número não é muito exato. Você pode encontrar lá 60, em alguns lugares 40, mas uma estimativa é que quase a metade do petróleo, muito próximo da metade do petróleo do planeta, esteja só no Oriente Médio. E como nós bem sabemos, o que acontece com esse Oriente Médio? Ele é uma região também muito importante por conta dessas reservas, mas tem mais importâncias ali. No entanto, a maioria dos países asiáticos tem na agricultura a principal atividade econômica, empregando mais de 50% da força de trabalho asiática. Índia, Paquistão e Bangladesh são os principais produtores agrícolas do continente. A Ásia é responsável por 90% da produção de arroz do mundo. Então, é isso. Quando a gente fala de Ásia, nós estamos sempre nos referindo ao quê? Nós sempre estamos nos referindo a essas grandes diferenças que nós encontramos em todo o continente, tá? Agora nós vamos fazer a última do nosso dia, que ela vai dizer respeito ao quê? Aqui, ó. Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado forte crescimento econômico caracterizado por uma economia aberta e com grande parte da produção destinada às exportações. Esses países, eles acabam sendo países que também eles são conhecidos como. Então esses países e mais alguns dessa região aí, até por possuírem uma proximidade geográfica significativa diante do Japão, eles a partir da década de 1970 começaram a passar por muitas mudanças. E essas mudanças fizeram com que eles se transformassem ou estivessem no grupo de um conjunto de países que eles são chamados de novos países industrializados. São denominados esses novos países industrializados como tigres asiáticos. Então esses tigres asiáticos aí, também eles acabam apresentando o quê? Uma parcela muito grande, muito significativa da economia mundial, está concentrada nas suas mãos, por assim dizer. São países que vêm se desenvolvendo e se desenvolvendo muito, correto? Onde nós acabamos sendo o quê? Onde nós acabamos sendo aí, que nas próximas aulas a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre eles. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.